Bom dia! Vamos estudar um pouquinho de medidas de comprimento hoje, tá? Esse conteúdo é o de matemática, ok? Como podemos medir comprimentos? Podemos medir comprimentos usando fita métrica, régua, metro articulado e trena. A fita métrica é muito usada pelas pessoas que costuram, né, que fazem roupas. A régua é mais usada a gente assim fazer coisa de escola, né? E o metro articulado e a trena são muito usados em obras, tá? Então cada um tem uma utilidade, sabendo que todos são para medir comprimentos. A régua mede pequenos comprimentos, porque tem réguas de vários tamanhos, certo? A trena e o metro articulado, né, são dois que costumam ter mais medidas maiores um pouco do que a régua e do que a fita métrica, tá? Então, são esses aí que são esses instrumentos que são usados para medir comprimentos, tá ok? Usamos as medidas de comprimento para medir o comprimento, a altura ou a espessura de objetos, a altura das pessoas, a largura de uma rua, o comprimento de um tecido. Então, são várias formas de medir comprimentos, né? O que podemos medir? Várias coisas, né? As medidas de comprimento mais usadas são o metro, que tem como símbolo, né, o M, a letra M. O centímetro, que tem como símbolo cm. O milímetro, que tem como símbolo mm. O quilômetro, que tem como símbolo km, certo? O metro é a unidade mais usada. Olha só, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, eu posso usar 1 metro e passar para centímetro. A mesma coisa, 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Eu posso usar 1 metro e passar para quilômetro, tá ok? Vejam as mudanças de medidas. 5 metros é igual a 500 centímetros. Porque se 1 metro é igual a 100 centímetros, 5 metros eu tenho 500 centímetros. 20 metros corresponde a 2000 centímetros. Preste atenção de que de metro para centímetro, tá? Acrescentaram 2 zeros. Então, 5, eu acrescentei 2 zeros, ficaram 500. 20, eu acrescentei 2 zeros, ficou o quê? 2000, certo? Agora aqui, passando de metro para quilômetro, eu vou cortar, ó, eu tenho 4.000 metros, vou passar para quilômetro, eu vou cortar os 3 zeros, tá? 4.000 metros corresponde a 4 quilômetros. 8.000 metros corresponde a 8 quilômetros. Passando de metro para quilômetro, nós só tiramos os 3 zeros, certo? O quilômetro é muito usado para medir grandes distâncias, né? Medir uma cidade para outra, né? Usamos o quilômetro. É maior que o metro. Então, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Vejam as mudanças de medidas. Se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, 3 quilômetros correspondem a 3.000 metros. Prestem atenção que acrescentamos só 3 zeros aqui, tá? 7 metros corresponde a 7.000 metros. 7 quilômetros corresponde a 7.000 metros.
12 quilômetros corresponde a 12.000 metros. 25 quilômetros corresponde a 20.000 metros. Então, para passar de quilômetro para metro, eu só acrescento 3 zeros, ok? O centímetro é usado para medir pequenos objetos. É menor que o metro. Nós vimos que o quilômetro é maior que o metro. O centímetro é menor que o metro. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Prestem atenção que aqui eu só acrescentei 2 zeros. Passando de metro para centímetros, eu só acrescentei 2 zeros, certo? Vejam as mudanças de medidas. 4 metros igual a 400 centímetros. Só acrescentei o que? 2 zeros. 9 metros corresponde a 900 centímetros. 18 metros corresponde a 1.800 centímetros. 50 metros corresponde a 5.000 centímetros. Porque observem aqui que eu só acrescentei 2 zeros em cada um. Passando de metro para centímetro, eu só acrescentei 2 zeros. Outra medida muito usada é o milímetro. O milímetro, ele é bem pequenininho, ele é menor que o centímetro, tá? O milímetro é muito usado para medidas muito pequenas. Ele está entre os centímetros da régua. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1 centímetro. Essas listrinhas que tem aqui, ó, marcam o milímetro, tá ok? O milímetro é menor que o centímetro. Então, nós podemos ver essas listrinhas aqui, ó, esses milímetros entre os centímetros, certo? Vejam as mudanças de medidas. 1 metro corresponde a 1.000 milímetros e 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Aqui de metro para milímetro eu acrescento 3 zeros e de centímetro para milímetro eu acrescento 1 zero. Então vamos ver aqui, 3 metros igual a 3.000 milímetros, 7 centímetros, 70 milímetros. 22 metros, 22.000 milímetros. Só acrescento 3 zeros aqui. 16 centímetros para milímetro, eu acrescento 1 zero. Então, 16 centímetros corresponde a 160 milímetros. De metro para milímetro, acrescento 3 zeros. De centímetro para milímetro, acrescenta 1 zero. Ok? Estude o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pergunte para a tia, tá ok? Beijinhos!